Fala, meus amigos, tudo bem? Professor Jonas Mendes, passando aqui nessa ocasião para mais uma aula de Sociologia. Nessa oportunidade, vamos estar comentando um pouquinho sobre Émile Durkheim. Nós estamos vendo aí o tripé da Sociologia Clássica. Já vimos um pouquinho de Karl Marx e agora estaremos vendo um pouquinho de Émile Durkheim, sociólogo francês. Foi muito importante para o pensamento sociológico. Vamos compartilhar aqui uma imagem do próprio Durkheim para vocês terem uma ideia. Eis aqui, né, o próprio Durkheim, nessa imagem aqui, representando o sociólogo. Ele nasceu em 1858 e morreu em 1917, né, bem no início da Revolução Russa e tudo mais. Então, temos aí o Durkheim. Bom, a primeira coisa que nós precisamos saber sobre Durkheim, que ele tem um livro que é muito importante, que se chama As Regras do Método Sociológico. Esse é o livro do Durkheim que é muito importante para a gente, tá? As Regras do Método Sociológico. Durkheim ele está procurando um método correto para se fazer sociologia. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Então, a sociologia ela surge como uma ciência social porque busca-se, de fato, métodos, uma metodologia correta de se estudar a sociedade, de se fazer sociologia. Não é simplesmente olhar e pronto, não. Tem-se métodos corretos, regras que vão orientar o fazer sociológico, ok? E por isso que Durkheim ele tem esse livro, As Regras do Método Sociológico. E nesse livro ele começa dizendo o seguinte, que a primeira regra do método sociológico é essa: tratar um fato social como se fosse coisas, ou tratar os fatos sociais como coisas. Essa é a primeira regra do método sociológico. E alguém pode dizer, meu Deus, mas como assim? O que significa isso, tratar os fatos sociais como coisas? Sim, como objetos, sabe? Como coisas que você manipula e tudo mais. Então, é exatamente assim que você deve fazer. Para Durkheim, o sociólogo, ele deve estudar os fatos sociais que compõem uma sociedade, como se estivesse estudando um objeto, como, por exemplo, esse livro ou qualquer outra coisa, um objeto, né, qualquer. Então, ao fazer sociologia, o primeiro método, a primeira regra que se leva em consideração, segundo Durkheim, é que se faz sociologia, que se trata os fatos sociais como se fossem coisas. Tá? Durkheim ele recebe uma influência significativa de Auguste Comte, que nós já estudamos aqui, e vimos como que Auguste Comte ele dizia que a sociologia, na verdade, era uma física social. Por quê? Comte estava influenciado pela revolução científica que havia acontecido e tudo mais, então aquilo acabou impactando ele de forma significativa. E ele até dizia que agora vivemos a era positiva, onde a ciência vai explicar tudo, onde o homem não será mais guiado por conceitos metafísicos e teológicos e coisas afins, mas agora é a ciência, é prever, né, para prover, é a observação que faz agora a vez desse novo sistema. Com isso, Durkheim acaba recebendo essa herança kantiana e ele também acredita que as ciências sociais devem ser baseadas ou semelhantes às ciências exatas. Então, para Durkheim, se faz sociologia da mesma forma que se estuda, por exemplo, um cálculo matemático. Você analisa um objeto, como a física faz, por exemplo, a química. Você analisa um objeto que compõe suas partes, peso, qualidade, tamanho, coisas semelhantes a estas. Para ele, fazer sociologia é assim, o mesmo método que rege as ciências exatas deve reger as ciências sociais, para Durkheim. Por quê? Bom, para ele, a ideia é muito simples, a ideia de que o mundo social, tá, era passível de ser estudado da mesma forma que o mundo natural. Então, se você trata um fato social como se fosse uma coisa, a primeira coisa que você consegue estabelecer, segundo Durkheim, objetividade. Você tem objetividade, você está fora analisando aquilo ali. Então, objetividade. Outra, você analisa os fatos sociais como se fossem coisas, você analisa eles independentemente das ações individuais. Você não pode levar em consideração necessariamente a ação individual, porque um fato social nunca está no indivíduo, mas na sociedade. Essa é a ideia de Durkheim. E se encontra o fato social na sociedade, não no indivíduo.
tá? Então, você deve buscar observar a regularidade dos fatos, né? Assim como o cientista observa a natureza, essa seria a ideia. E aí você elabora leis, você prevê ações. Por quê? Porque é passível, o mundo social é passível de estudo, de observação, de previsão, tal qual o mundo natural. Essa que é a ideia de Durkheim, tá ok? Mas a primeira coisa que alguém pode perguntar, mas professor, o senhor está falando que devemos tratar os fatos sociais como coisas, como Durkheim bem fala, é a primeira regra do método sociológico, mas o que significa um fato social? Então, é muito simples. Fato social é uma maneira de pensar, agir e sentir que, de alguma forma, é exterior ao indivíduo. Toda maneira de pensar, agir e sentir que, de alguma maneira ou de alguma forma, é exterior ao indivíduo. Ok? Vamos aqui para o nosso mapinha. Vamos lá. Fato social. O fato social é o objeto de estudo da sociologia do Emile Durkheim. Toda maneira de ser, olha só, pensar e agir que é exterior ao indivíduo. O fato social apresenta-se de forma generalizada na coletividade, tá? Na coletividade, na sociedade. Então, veja que para Durkheim, você tem uma precedência, uma prioridade lógica, deontológica da sociedade para com o indivíduo, ok? É, essa questão é muito importante para ele. Para Durkheim, a sociedade antecede o indivíduo de forma lógica e exerce sobre ele coerção. Seria a realidade dos indivíduos composta de regras, leis, costumes, rituais. Então, as regras, as leis, costumes, rituais, a moral, o direito e tudo mais, casamento, são todos fatos sociais. Tá? Bom, vamos lá então. O fato social caracteriza-se, primeiro, pela generalidade. Essa é a primeira característica do fato social. O fato social ele possui três características elementares. A primeira característica do fato social é a generalidade. Tá? Isso é muito importante. Generalidade. Ou seja, tudo aquilo que é repetido em todos os indivíduos, que é comum a uma coletividade. De forma simplificada, o fato social, a primeira característica dele, a generalidade, significa basicamente que o fato social vale para todo mundo, ele é geral, ele serve para todo mundo. Tá? É aquilo que é repetido em todos os indivíduos. Então, é geral, vale para todos. Okay? Segunda coisa, exterioridade. É exterior aos indivíduos. Possui, né, um negocinho na língua aqui, possui independência das vontades isoladas, assim como regras, leis e normas. Então, veja só, o fato social ele é marcado pela exterioridade. Quando você nasceu, quando eu nasci, os fatos sociais já existiam na sociedade. Então, eles independem de nós. Foram criados independentemente das nossas vontades isoladas, certo? Eles existem já na sociedade, na coletividade. Então, de alguma maneira, é exterior aos indivíduos, possui independência das vontades isoladas e particulares dos indivíduos, ok? Por isso que é exterior, exterioridade. Coercitividade é uma outra característica do fato social. Tá? É coerção social. Por quê? Porque ele aparece como força que os fatos sociais exercem sobre os indivíduos. Então, os fatos sociais não são opcionais, a gente não escolhe fazer ou não, eles são impostos a nós. E se porventura não cumprirmos, não vivenciarmos isso, sentiremos a força coercitiva do Estado, da sociedade, de tudo mais, certo? Apresenta-se sob forma de sanções, pressões sociais, ou punições legais ou morais. Manifesta-se quando adotamos um idioma, por exemplo, uma moda, citamos os costumes de uma religião e etc. Então, são maneiras que os fatos sociais acabam se manifestando aí. Tá? Fato social, conceito, tudo aquilo que orienta nossas atitudes. Exemplo, leis, costumes, sistemas financeiros. Então, são as características do fato social. O fato social é toda maneira de pensar, sentir, agir de alguma forma exterior ao indivíduo. Três características do fato social: generalidade, exterioridade, coercitividade. Lembrando que a ordem não interessa. Aqui nós temos as três características em ordem invertida. Exterioridade, externo, algo que vem de fora, aprendido da sociedade. Geral, todos são expostos ao fato social. Coercitivo, caráter impositivo sobre o indivíduo. Tá? Então, é uma característica do fato social que geralmente não se tem como escolher. Tá? Se você não obedece ao fato social, você acaba sentindo pressão do fato social. Né? Então, vamos lá. Fato social, características. Vamos lá. Seria a realidade do indivíduo. Então, o fato social é a própria realidade do indivíduo. Tá? E é composta de regras, leis, rituais, costumes. Então, por exemplo, direito, moral, casamento, religiões, tudo pertence àquilo que nós chamamos de fato social.
que nós aprendemos desde criança, somos inseridos nesse mundo do fato social, tá? Ok? O fato social, ele caracteriza-se, então, primeiro, pela generalidade, tá? Ou seja, tudo aquilo que é repetido em todos os indivíduos. Segundo, caracteriza-se pela exterioridade, ou seja, é exterior ao indivíduo, assim como as regras e leis sociais. Terceiro, coerção social, como, por exemplo, a força que os fatos exercem sobre os indivíduos, ou apresenta-se sob formas de sanções e manifesta-se quando adotamos um idioma ou uma forma de família. Tá ok? Todas essas maneiras que são representadas aí nas quais o fato social se manifesta. Tá? Lembrando que para Durkheim, o fato social ele pode ser patológico ou normal. Isso é muito importante também termos em mente. Durkheim vai dizer que existem fatos sociais que são patológicos, que são normais, e fatos patológicos, vamos dizer, doentios, e fatos sociais que são normais. Qual seria basicamente a distinção entre eles, professor? Já já a gente vai ver isso aí. Vamos ver quando a gente for falar de suicídio. A gente vai entender essa distinção, então, fato social como sendo algo normal ou o fato social como sendo algo patológico, tá? Essa coisa é muito importante para a gente ter em mente, ok? Durkheim, ele fez um estudo sobre o suicídio, um estudo muito interessante, porque na época ele fez um levantamento de dados, ele foi em hospitais, foi em várias regiões, fez um estudo bem elaborado sobre o suicídio, coletou dados em hospitais e tudo mais. Então ele fez um estudo legal, bacana sobre o assunto. Não foi meramente um estudo opinativo, né? Mas um estudo investigativo, com levantamento de dados, pesquisas de campo e tudo mais. E ele aplicou no estudo do suicídio as regras do método sociológico, tá ok? Então, no estudo do suicídio, então, o livro de Durkheim se chama do suicídio, né, ou suicídio, tudo faz. Nesse livro, Durkheim, ele aplica as regras do método sociológico, principalmente a primeira regra, né, que é a regra, né, que se diz que devemos tratar os fatos sociais como coisas. Então, ele faz uma aplicação disso aí, mostrando que o fato social está na sociedade, não no indivíduo. E aí, após fazer essa aplicação, nós teremos os resultados. Então, nós veremos agora. Vamos lá. Para Durkheim, existem 3 tipos de suicídios que são importantes. Aqui estou apresentando 4, mas o quarto quase que não é utilizado. São os 3 mesmos primeiros, tá? O primeiro tipo de suicídio é o que ele chama de suicídio egoísta. O primeiro tipo de suicídio é egoísta. O segundo tipo é o anômico e o terceiro é o altruísta. Geralmente a gente não usa essa ordem. Geralmente a ordem é outra, né? O egoísta, altruísta e anômico. O anômico geralmente vem em terceiro, né? Mas aqui não tem problema a ordem, não, tá? O suicídio egoísta seria o quê? Quando, por exemplo, o indivíduo não se sente pertencente a uma sociedade em hipótese alguma, ele não se encaixa, ele olha para aquela sociedade, ele não consegue enxergar, sabe, um lugar para ele, parece que ele não nasceu para aquele tempo, para aquela época, parece que não há lugar para ele nesse mundo, de forma alguma. Esse tipo de homem pode acabar cometendo um suicídio, Durkheim chegou à conclusão. E o suicídio que essa pessoa comete, ele chama de suicídio egoísta, porque é movido meramente por interesses privados. Mas qual foi a fonte desses interesses, por assim dizer? A sociedade. Ele não se encaixou na sociedade. A sociedade não conseguiu promover forças integrativas, forças coesivas, de tal maneira que essa pessoa conseguisse enxergar pertencente à sociedade. Então, o problema está na sociedade, certo? Está na sociedade por quê? Porque a sociedade não conseguiu promover uma integração. Não conseguiu, as forças coesivas que compõem essa sociedade estão fracas. Imagina que os indivíduos são tijolos. E o cimento que liga um tijolo ao outro são as forças de coesão que compõem a sociedade. Sem o cimento, o prédio cai, a sociedade desaba. Se porventura os tijolos estão se desgrudando das paredes, o problema está justamente que não tem cimento, tá? Não tem força de coesão. O suicídio egoísta é exatamente isso. Quando falta força de coesão, aquilo que integra o indivíduo à sociedade, que torna o indivíduo pertencente, que cria nele o sentimento de que aquele é o seu lar, aquele é o seu lugar, é a sua casa. Se não tem isso, então o indivíduo provavelmente tem uma tendência muito grande de suicidar. Só que o problema é o seguinte, a sociedade também tem que tomar cuidado, porque se ela promove essas forças coesivas, forças de integração de forma tão intensa, isso também se torna perigoso. Porque se o indivíduo se sente tão pertencente àquilo ali, de maneira que a sua própria individualidade acaba sendo suprimida, isso pode levar o indivíduo a suicidar também, que é o suicídio que Durkheim chama de suicídio altruísta.
Então, o suicídio egoísta é quando não há forças coesivas, forças de integração, quando o indivíduo não consegue se sentir pertencente àquilo ali, ele se sente excluído, à margem da sociedade. Esse indivíduo pode suicidar, certo? Agora, aquele também que se sente tão pertencente de forma absoluta, esse também se suicida, mas se suicida pela sociedade. Então, os kamikazes são exemplos clássicos disso aqui. São homens que morrem pelo grupo, que morrem pela religião e tudo mais. Então, quando você ama a sociedade de tal forma que isso exacerba o nível da aceitabilidade, você pode acabar tirando a sua vida. Por quê? Porque a sua individualidade é suprimida na coletividade. E aí tem uma questão interessante. Tem que ter um equilíbrio entre a consciência coletiva e a consciência individual. A consciência coletiva não pode suprimir a consciência individual a ponto dela não existir mais, dela perder a sua existência. Mas a consciência individual não pode sobressair a consciência coletiva a tal ponto de que a coletividade se torne insignificante. Em qualquer um dos dois casos, o suicídio pode acontecer. Tá? O terceiro tipo de suicídio, que aqui está como segundo, mas eu deixei como terceiro, é o anômico. A palavra nomos, do grego, é lei. Anomos é a não existência de lei, a ausência de lei. É quando o caos social se estabelece, quando há uma crise, uma instabilidade social muito grande. Então, nesse tipo de cenário, há um índice muito elevado de suicídio. Então, quando, por exemplo, você tem uma crise social, uma pandemia como essa que nós vivemos e tudo mais, o Durkheim ele chegou à conclusão que nesse tipo de cenário, o índice de suicídio ela tende a crescer exponencialmente. O Durkheim chegou à conclusão que nesse tipo de cenário, o índice de suicídio cresce exponencialmente, tá? Então, olha só que interessante. E essa é uma realidade. Quando você tem uma crise financeira muito grande, você percebe que muitas pessoas acabam suicidando. Perde o emprego, ele toma um choque, ele perde o chão. Então, muitas vezes não consegue lidar com essa realidade e acaba tirando a própria vida. O quarto tipo seria o fatalista, mas esse aqui a gente não considera porque, de fato, ele não é bem quisto, né? Formas de suicídio, então, temos egoísta, feito pelo indivíduo que não se sente inserido na sociedade. Nós temos o altruísta, feito através de forças coercitivas no indivíduo. E o anômico, feitos em períodos de anomia. Ocorre geralmente em períodos de crise. Perceba que todas as formas de suicídio são coisas que acontecem com a sociedade, na qual chocam o indivíduo, abalam o indivíduo. É justamente isso que Durkheim vai perceber. O suicídio é um fato social pelo seguinte, porque ele se dá na sociedade. Então, você não busca as causas no indivíduo, mas na sociedade. É na sociedade que você busca as causas. Então, olha só, vamos entender aqui. Eu disse que existem dois tipos de fato social para o Durkheim. Fato social patológico, fato social normal. Um fato social normal é quando a sociedade está apresentando tudo dentro de uma taxa, de um índice aceitável. O que seria isso? Toda sociedade possui uma certa taxa de criminalidade. Não existe sociedade perfeita. Toda sociedade possui uma certa taxa de suicídios, um certo índice de suicídio. Isso tem em todas as sociedades. Não existe uma sociedade que não tem suicídio, que não tem criminalidade, que não tem homicídios e coisas afins. Todas as sociedades têm. Então, quando o índice de suicídio, criminalidade está dentro de uma taxa aceitável, uma taxa compreensível, isso é chamado um fato social normal. Ou seja, porque está dentro de um âmbito aceitável, né? Quando o índice cresce de forma significativa e extrapola a aceitabilidade, então nós dizemos que essa sociedade, então, ela apresenta fatos sociais patológicos, alguma coisa está errada aí. Porque se o fato social é toda maneira de pensar, agir e sentir, então quer dizer que nessa sociedade o fato social não está funcionando bem, está um fato social doentio. Por quê? Porque o indivíduo não está respeitando as leis, respeitando as regras dos fatos sociais, não está respeitando a moral, o direito, os costumes, não está respeitando. Então, esse fato social não está conseguindo se impor de forma adequada. Lembrando que o fato social, ele começa a ser imposto a nós na escola, a gente começa na família, em casa, na escola, você estuda, você é educado a partir daquilo que você recebe de sua família. Então, o fato social ele é exterior, mas acaba se tornando próprio do indivíduo, nosso mesmo, né? Nós acabamos nos apropriando disso aí. Então, é uma coisa interessante que o Durkheim vai mostrar, que o fato social ele acaba se tornando nosso. O Durkheim, inclusive, ele tem uma questão interessante, né? Um livro que chama-se As Formas Elementares da Vida Religiosa.
Nesse livro, o Durkheim ele vai dizer que a religião ela acaba sendo importante, é uma instituição importante para a sociedade. Por quê? Porque ela fortalece aquilo que ele chama de forças de integração, de coesão da sociedade. Então, imagina aquele indivíduo que não se sentia pertencente, que poderia acabar tirando sua vida, cometendo suicídio egoísta, porque não se sentia pertencente a hipótese alguma. Esse indivíduo vai para uma igreja, ele se encontra lá. Lá é um lugar de encontro, onde o homem acaba tendo uma identidade, ele tem um nome, ele é conhecido, ele tem oportunidade, ele canta, ele prega, ele tem voz, ele é alguém. O que Durkheim vai mostrar? Mostrar que muitas as religiões acabam exercendo uma função social importantíssima. Durkheim não era religioso, ele se interessa pela religião meramente como fenômeno sociológico, como fenômeno social, tá? Como fato social. Então, ele não se interessa com a religião, de fato, a partir da ideia de que ela é verdadeira ou não. Isso para ele não está em questão, ok? Para ele, o que está em questão é o impacto que ela exerce para a sociedade, os efeitos sociais da religião. E aí, nesse quesito, para ele, ela acaba sendo importante porque ela tem um impacto positivo, Durkheim vai mostrar. Ela exerce um impacto positivo sobre os indivíduos. E é isso que ele vai mostrar, certo? Dando continuidade, então, vamos lá. Como o suicídio pode ser entendido como um fato social? Olha só, isso que é muito importante, tá? Durkheim vai fazer um esforço para apresentar correlações do suicídio com o meio social através da análise de dados estatísticos. Vai dizer que esse fenômeno é um dado em todas as sociedades, o que vai indicá-lo como anomia social é a variação na taxa de suicídio. Olha só, o que vai indicar uma anomia social é a variação na taxa de suicídio. Isso acontece em todas as sociedades. O que diz se uma sociedade está apresentando um fato social normal ou patológico é a variação na taxa. Se é um índice elevado demais ou não, está dentro do nível de aceitabilidade. Tá, okay? Fique atento. Durkheim está preocupado com fatores externos e não necessariamente pensando em quadro patológico, tá? Quadros patológicos. Olha só, a questão do Durkheim não são os efeitos meramente psicológicos do suicídio. Ele está fazendo uma arqueologia das consequências sociais, dos efeitos sociais, como que a sociedade causa as ações individuais, tá? É isso que o Durkheim está falando. A gente precisa entender que Durkheim ele acredita que a sociedade antecede o indivíduo e determina as suas ações. Para Durkheim é assim. O fato social está na sociedade, não no indivíduo. Tá? Ele diz que existe um consciente coletivo que, de alguma maneira, trabalha moldando as consciências individuais. A nossa consciência individual é um pingo do consciente coletivo. É claro que a gente acaba tendo a consciência individual mais exacerbada nas sociedades mais complexas, conforme Durkheim bem estabelece, na divisão do trabalho social, mas a consciência, o consciente coletivo está aí. Para ele, todo condiciona as partes, ou seja, a sociedade, o todo, condiciona as partes, os indivíduos. Tá? É isso que nós precisamos entender, que nós estamos dentro daquilo que a sociedade estabelece. Ok? Então, para ele, nós devemos investigar na sociedade. Então, por exemplo, suponhamos que você foi traído. Você não vai buscar as causas da traição em você. Você busca na sociedade. Então, por exemplo, a questão é a seguinte: se o índice de traição em determinada sociedade está acima do normal, tem um problema com a sociedade. Por quê? Porque ela não consegue criar nos indivíduos o sentimento de fidelidade. Ela não consegue criar nos indivíduos determinado comportamento. Eles não têm essa visão de que isso é importante, de que ser fiel é uma questão importante. E se os indivíduos não têm esse tipo de pensamento, não creem nisso, não conseguem se comportar assim, não sentem que isso é uma coisa certa, eles acabam reproduzindo o comportamento de não ser fiel. Então você busca na sociedade o que essa sociedade tem de forma que ela não consiga mostrar para os indivíduos a importância da fidelidade num relacionamento. É assim que funciona, tá? Você busca na sociedade. Os indivíduos são meramente consequências daquilo que a sociedade já colocou, daquilo que já está na sociedade, certo? A ideia de que o fruto nunca vai cair longe do pé, né? Então, para Durkheim, é assim que funciona, tá? É a sociedade que deve ser investigada, devemos buscar na sociedade e não meramente no indivíduo, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre a divisão social do trabalho para Durkheim, ok? Então, Durkheim ele fala muito sobre isso, né? Sobre a divisão do trabalho social, que é algo importantíssimo, tá? Você tem a consciência coletiva, a consciência individual, e você acaba tendo essa dinâmica, esse processo dialético aí entre
consciência coletiva e consciência individual. Ok? Vamos, então, para frente. Vamos lá. Como que funciona? Aqui é uma coisa importante. Durkheim ele discorda de Karl Marx. Karl Marx acredita que o capitalismo é um mal, que a divisão do trabalho deve cessar, certo? Durkheim não crê nisso. Durkheim, ele crê no mesmo que Auguste Comte acreditava. Lembra que Auguste Comte dizia que o capitalismo não deve ser eliminado, mas moralizado? A ideia é exatamente essa. Para Durkheim, o capitalismo não deve ser eliminado, mas moralizado, tá? Ele acredita que o capitalismo ele tem sim as suas qualidades. E Durkheim acredita que a divisão do trabalho social, a divisão social do trabalho é importantíssima para a sociedade. Para ele, quanto maior a divisão do trabalho, quanto mais uma sociedade apresenta um índice de divisão do trabalho elevado, mais importante, mais desenvolvida essa sociedade se torna. A ideia é exatamente essa. Tanto é que Durkheim fala de dois tipos de sociedade. Ele fala da sociedade pré-capitalista e da sociedade capitalista. A sociedade pré-capitalista são as sociedades simples, as sociedades menos complexas, ou, para usar uma terminologia não muito recomendada, as sociedades primitivas, por assim dizer. Por quê? Porque são sociedades que não apresentam índice elevado de divisão do trabalho. A sociedade pré-capitalista são sociedades tradicionais, né, com certo costumes geralmente enrijecidos e tudo mais, não diversificadas, você não tem grande diversidade nesse tipo de sociedade. São as sociedades pré-industriais, porque com a Revolução Industrial você tem a divisão do trabalho acontecendo de forma intensa. Tá? Semelhanças de funções, né? Por exemplo, união simples, a união, você tem pouca divisão do trabalho, causa da coesão social também, né? Pouquíssima, porque a divisão do trabalho é causa da coesão social. Então, essa sociedade é chamada de sociedade que apresenta a solidariedade mecânica. Por quê? Porque a divisão do trabalho nessa sociedade é por gênero, homem e mulher. Mulher faz isso e homem faz aquilo. Mulher para tirar água do poço, cuida das crianças, faz a comida. O homem trabalha provendo, cuida dos animais e semelhantes. Por que é chamado de solidariedade mecânica? Porque as ações são reproduzidas. Os filhos reproduzem aquilo que os pais fazem. E a filha reproduz o que a mãe faz. Isso acontece de geração a geração. Não há mobilidade social. Os estamentos sociais são fixos. Você meramente reproduz aquilo que já se faz por gerações. Certo? Então, a sociedade tradicional, por isso, porque a forma de se portar, ela é reproduzida tradicionalmente. É uma sociedade que não há diversificação. Não tem diversidade, entende? As funções são semelhantes, tá ok? Então, é uma sociedade com pouca coesão social. Por quê? Porque não há divisão do trabalho, as pessoas geralmente são mais ingressadas naquilo ali que eles fazem mesmo e tudo mais, e cada um reproduz de forma mecânica aquilo que aprendeu na geração passada e não vai mudar. É assim que funciona. Tá? Já as sociedades capitalistas, não. As sociedades capitalistas, as sociedades modernas são sociedades complexas, sociedades mais complexas, certo? Uma sociedade diversificada, com índice de diversidade elevado, sociedade industrial, pós-revolução industrial, século XVIII, né? Especialização de funções, você já encontra naquilo que Max Weber vai chamar, né, de justamente racionalização dos meios de produção. Então, você já encontra aí a especialização das funções. Então, por exemplo, aquilo que faz... vamos usar o exemplo do Adam Smith, né? O pai da economia, por assim dizer, do liberalismo econômico. Adam Smith, ou Smith, como alguns gostam de pronunciar, o escocês Adam Smith, ele, de alguma maneira, falava no seu Riqueza das Nações sobre como que os interesses privados acabam promovendo o bem próprio, o bem comum, melhor dizendo. Ele está sendo influenciado por Bernardo Mandeville, em seu livro A Fábula das Abelhas, né, como os vícios privados promovem o bem comum. O Adam Smith, ele segue essa ideia. Ele diz que, na verdade, não é da benevolência do padeiro que recebemos o nosso pão. Por quê? Você não come o pão de manhã porque o padeiro é benevolente, você come o pão de manhã porque ele fez o pão, porque ele quer lucrar. E o interesse privado do padeiro em lucrar, em ganhar dinheiro, acaba beneficiando nós que comemos o pão. E ele acaba se beneficiando também, porque a gente come o pão, não é porque a gente tem dó do padeiro, a gente come o pão porque a gente quer comer, é interesse nosso. Ou seja, os interesses próprios e privados acabam contribuindo para o bem da coletividade. Você entende? Então, a ideia é mais ou menos essa. A divisão do trabalho é importante, por quê? Porque ela acaba diversificando modos e meios de produção e maximiza a produção. Então, o Adam Smith, ele fala sobre um alfinete. Um faz a cabecinha do alfinete, outro
outro bate o martelo, outro afia, outro faz tal processo, corta. Ou seja, no fim das contas, se um homem sozinho fosse produzir 10 alfinetes por dia, com os outros eles acabam produzindo 100, 1000 e muito mais. A produção é maximizada, porque quando você se concentra em uma etapa do trabalho, você acaba se especializando, se aperfeiçoando naquela etapa do trabalho, e você se torna mais eficaz naquilo que você faz, e o processo de produção acaba se tornando muito mais eficaz, a maximização das produções. Com a Revolução Industrial foi isso que aconteceu. Então, Durkheim acredita que a divisão do trabalho ela é muito importante, tá? Então, são sociedades complexas, ok? Essas sociedades acabam apresentando aquilo que eles chamam de uma dependência maior, tá? Muita divisão do trabalho causa de coesão social. É uma sociedade que eles chamam de solidariedade orgânica. Por que solidariedade orgânica? Simples. Durkheim era o pai do funcionalismo na sociologia. Porque Durkheim enxerga a sociedade a partir de como se ela fosse um organismo vivo. Imagina um corpo. É como se ela fosse um organismo vivo. Você tem um corpo, o corpo humano, e dentro do corpo você tem inúmeros órgãos. Cada órgão funciona de determinada maneira, cada órgão tem a sua função, mas eles estão interligados. Então você tem o coração, o pulmão, o rim e assim por diante. Cada órgão tem a sua função, mas os órgãos não são independentes, por assim dizer. Certo? Não tem como você tirar alguns órgãos e falar, pronto, funciona assim. Não, o corpo sofre, o corpo adoece. Quando um órgão adoece, o corpo todo adoece, ok? E, de alguma maneira, imagina se todo o corpo fosse só um órgão, se todo tivesse só coração, você não sobreviveria. Um corpo não sobrevive com um órgão só. Todos os órgãos são importantes. Alguns são mais vitais que os outros, sim, mas todos os órgãos contribuem para o bom funcionamento do corpo. A sociedade é como um corpo vivo. E as instituições são órgãos que funcionam de forma adequada. Cada órgão, cada instituição tem o seu lugar, tem o seu papel. Se todos os órgãos estão funcionando bem, todas as instituições estão funcionando bem, elas contribuem para o bom funcionamento da sociedade. Para o bom funcionamento da sociedade. Essa é a ideia de Durkheim, certo? Só que a grande questão é o seguinte, algumas instituições até podem ser mais importantes que as outras, sim, com certeza. Só que nenhuma instituição é indispensável, todas são importantes e todas contribuem para o bom funcionamento do corpo, para a saúde do corpo, que é a sociedade. Então, essa aqui é a ideia de Durkheim. Agora, você imagina só, se uma instituição adoece, todo o corpo social também adoece. O capitalismo não deve ser eliminado, deve ser moralizado. A sociedade é como um organismo vivo que precisa ser curada, está doente, mas não devemos eliminar. Essa aqui é a ideia dele. A ideia do Durkheim é que cada sociedade, a cada instituição, ao contribuir para o bom funcionamento do todo, eles acabam gerando um sentimento de dependência. A maior divisão do trabalho gera um sentimento de dependência, interdependência, interrelação. Por quê? É simples assim. Eu faço, por exemplo, eu sou professor, eu dou aula, você é aluno, você está aqui tendo aula comigo. Eu preciso de você, mas você também precisa de mim. E nós precisamos da FACIP, mas a FACIP precisa de nós. A FACIP precisa do MEC, o MEC precisa das instituições, e assim por diante. Ou seja, cada instituição, cada grupo, cada pessoa vai precisar do outro. Eu preciso, por exemplo, da pessoa que planta, da pessoa que colhe, da pessoa que vende, da pessoa que produz os alimentos, as vestimentas e assim por diante. Então você percebe que nós não somos uma ilha. Lembra do poeta John Donne? Ninguém é uma ilha isolada em si mesmo. Nós não somos uma ilha. Então nós precisamos uns dos outros. E aí justamente que entra a sociologia do Durkheim. Porque a sociologia do Durkheim ela vai mostrar que as sociedades complexas, capitalistas, que são as nossas sociedades, elas acabam apresentando, dada a maior divisão do trabalho, acabam apresentando um maior senso de dependência, um dependendo do outro, certo? É assim que funciona. Então, ou seja, entenda por dependência solidariedade, o sentimento gerado de que eles chamam de solidariedade. Solidariedade aqui não é a solidariedade cristã, você ser solidário necessariamente, mas existe uma semelhança no sentido de que há um sentimento de coesão e integração, porque a sociedade é como um organismo vivo, tá? Ser exatamente essa a ideia do Durkheim. Emile Durkheim, divisão social do trabalho. Nas sociedades diversas, ocorre um tipo de organização do trabalho que busca a cooperação e integração, que Durkheim chama de solidariedade. Então, aqui está a raiz da grande questão. Tá? Nas sociedades diversas, ocorre um tipo de organização do trabalho que busca cooperação e integração, que Durkheim chama de solidariedade. E por solidariedade, nós teremos, então, dois tipos de solidariedade.
Temos a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Foi o que a gente já viu aqui, certo? Solidariedade mecânica, o que seria isso, professor? Simples. Sociedades primitivas, tribais, de organização simples. Solidariedade mecânica. Porque as ações são reproduzidas de forma mecânica. O filho faz o que o pai faz o que o avô fez, o avô, e assim vai embora, né? É assim, você reproduz aquilo que já está posto socialmente, tá? Solidariedade orgânica, sociedades modernas, complexas, com maior densidade e diferenciação, tá? Típico da sociedade capitalista, ok? Então, você percebe que a solidariedade orgânica é típico das sociedades capitalistas. Densidade social. Ocorre um movimento de aumento da população e melhoria dos meios de comunicação, torna as sociedades mais complexas, exigindo novas interações sociais e novas formas de integração social. Diferenciação social. Processo que explica o aumento da divisão do trabalho nas sociedades modernas, exigindo novos modos de produção e integração social. Então, está aqui para você, né, algumas características. Deixa eu só achar uma parte aqui, vou deixar essa imagem aqui. Algumas características do que o Durkheim coloca, tá? Então, nós precisamos estabelecer algumas distinções importantes aqui. Bom, o Durkheim, ele não se baseia exatamente em Karl Marx, mas ele recebe uma influência do Auguste Comte, tá? Até mesmo na maneira de estruturar o método, baseado-se na ideia de que você acaba promovendo uma aritmética social e coisa semelhante, né? Aquela ideia de que a sociedade deve ser estudada baseado nos métodos das ciências exatas, coisa que o Auguste Comte gostava muito, tá? Então, para ele é assim que funciona. Outra coisa importante, as sociedades modernas, para Durkheim, quanto mais promove a divisão do trabalho, mais o indivíduo vai criando, vai gerando a consciência individual, certo? Eles acabam tendo a consciência individual mais aguçada. Só que a consciência individual não depõe contra a coletividade. A consciência individual também promove maior consciência da coletividade, porque você se torna consciente de que você depende do outro, de que você precisa das outras pessoas, de que você não vive sozinho, de que você não pode fazer nada sozinho, de que todos nós precisamos uns dos outros e assim por diante. É claro que algumas pessoas acabam fazendo alguma crítica aí, né? Mas nós percebemos que é algo interessante no que ele fala. Outra coisa que Durkheim também percebeu, ao analisar a questão das sociedades, era o seguinte: ele chegou à conclusão que os países e as regiões onde o protestantismo dominava, o índice de suicídio era maior. Olha só que interessante. Os países ou as regiões onde o protestantismo dominava, o índice de suicídio era maior. Lembrando que o protestantismo vem da Revolução Protestante de 1517, 31 de outubro de 1517, pelo monge agostiniano, né, Lutero, tá? Martinho Lutero, na verdade o nome era Martin Luther, né? Se traduz Martin Lutero, tá? Ele foi responsável por pregar as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, e aí gerou todo esse movimento aí de reforma protestante, acabando rompendo com a Igreja Católica. Ele foi excluído pelo Papa e tudo mais, queimou a bula de exclusão, né? Ele acabou traduzindo a Bíblia para o alemão, que se tornou, por assim dizer, o pai do alemão moderno, né? Então, o Lutero, ele acabou promovendo essa revolução, e o protestantismo, ele preza pela liberdade do indivíduo. Porque na Igreja Católica você tinha um sistema hierárquico bem estabelecido, e a ideia de que o Papa, ele acaba sendo mediador da sua relação com Deus, o Padre, o Papa e tudo mais, né? A ideia de que o Papa é o Vicaris Filis Dei, ele é o vigário de Cristo, ou seja, o substituto de Cristo, né? Substituto do Filho de Deus. E Lutero vai dizer que não, que na verdade existe aquilo que eles chamam de princípio do sacerdócio universal de todos os santos. Ou seja, você pode ir diretamente a Deus, você vai, através de Cristo Jesus, você chega a Deus. Não há mediadores, Cristo Jesus é o único mediador. Então, Lutero vai promover a ideia da individualidade. Você deve ler a Bíblia para você mesmo e compreender a Bíblia. Você não precisa de um padre ou qualquer outra pessoa. Então, isso promoveu o individualismo, tanto que René Guénon, na sua crítica à modernidade, ele mostra que o causador do individualismo moderno foi o Lutero, segundo Guénon, né? Então, nos países protestantes, há uma individualidade mais aguçada. Com a individualidade mais aguçada, gera-se necessariamente uma menor integração, menor coesão social. E aí você acaba gerando
aquilo que nós já chamamos de o suicídio egoísta, ou seja, a pessoa não se encontra na sociedade, ela não consegue mais enxergar o seu papel. A Revolução Protestante, a Reforma Protestante, melhor dizendo, ela desestabilizou as bases da sociedade daquela época e as estruturas da Igreja Católica. Então, foi um choque, né, que deu. Então, o Durkheim chegou à conclusão que nos países católicos, ou nas regiões católicas, o índice de suicídio é menor. Já nos países, nas regiões onde o protestantismo impera, o índice de suicídio é maior. Então, nas regiões católicas, o índice de suicídio menor. Regiões protestantes, índice de suicídio maior, certo? Catolicismo, índice de suicídio menor. Protestantismo, índice de suicídio maior. Porventura eu falei invertido em algum momento, peço perdão, tá? Catolicismo, menor índice de suicídio. Por que menor índice de suicídio? Porque o catolicismo apresenta um sistema hierárquico bem estabelecido, com hierarquias rígidas, estamentos sociais fixos. Você sabe aonde você pertence, qual é o seu lugar, o seu papel. Você sabe onde você está naquele jogo todo. Você sabe qual é a sua função ali, aonde você se encaixa. Está tudo bem estabelecido, bem determinado. E os seres humanos, eles precisam de sistemas hierárquicos para sobreviver, sabe? Ele precisa de uma hierarquia bem estabelecida. O protestantismo, ele não tem esse sistema de hierarquia bem rígida e tudo mais, não. Ele promove a liberdade do indivíduo. Tanto é que a reforma protestante, ela acaba criando o cenário para o liberalismo político e econômico, certo? O liberalismo se enraiza a partir disso aí. Então, você percebe que o catolicismo ele promove uma força, ele tem mais integração social. E foi justamente o que Durkheim percebeu. Tanto é que Auguste Comte, a gente já tinha falado sobre isso, ele elogiava a Igreja Católica pela sua forte hierarquia, pelo seu sistema bem de controle e tudo mais. Ele já elogiava. Embora não fosse religioso, né? Embora não considerasse as religiões como positivas para a humanidade. E depois acabou fundando a Igreja, né? da humanidade, né? Cultuando o grande ser que seria a humanidade, que era uma homenagem a Clotilde de Volx, né? A mulher que a qual ele se apaixonou, por quem se apaixonou. Então, seria esta a ideia do Durkheim. O Durkheim vai mostrar justamente isso. Nos países protestantes, o índice de suicídio é menor. Ou, desculpa, maior. E nos países católicos, menor. Certo? Por causa da força de integração que as sociedades acabam apresentando, tá? Vamos dar uma olhada aqui. A ideia é muito simples. Quanto menos vínculo com o outro, maior a probabilidade de suicídio. É o que ele percebeu. Tá? Quanto menos vínculo com o outro, maior a probabilidade de suicídio. Tá? Só para a gente acabar fechando essa parte aqui, então, o Durkheim ele vai dizer o seguinte, que, na verdade, as sociedades mecânicas, né, que apresentam a solidariedade mecânica, que são sociedades menos complexas, tradicionais, não diversificadas e pré-capitalistas, essas sociedades acabam apresentando, né, um direito repressivo, baseado em uma justiça retributiva. Tá? Um direito repressivo baseado em uma justiça retributiva, que visa simplesmente retribuir ao indivíduo o mal que ele cometeu. Seria essa a ideia. Já as sociedades orgânicas, que são as sociedades modernas, né, as sociedades centradas aí na divisão do trabalho e tudo mais, são a sociedade baseada no direito restitutivo, cuja justiça é restaurativa. Não visa meramente reprimir ações e atitudes e retribuir o mal que se cometeu, mas visa restituir também, restaurar e tudo mais. Então, não só o ofensor é o alvo do direito, mas também o ofendido, né? Então, nas sociedades mecânicas, você me parece que mais o ofensor que acaba recebendo aí, sendo alvo do sistema jurídico, né, do ordenamento jurídico, porque ele vai ser punido. Já nas sociedades modernas, você acaba tendo uma ênfase no ofendido, né, tentando restaurar a ofensa cometida e tudo mais, né, e assim por diante, tá ok? Bom, meus amigos, então é isso aí, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Encerraremos mais uma aula aqui. Na próxima, continuaremos falando, então, sobre Karl Marx, ok? Desejo a todos uma ótima semana e estaremos juntos sempre.